Olá, eu quero cumprimentar a você, o senhor, a senhora, com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos dando continuidade a algumas abordagens feitas sobre doutrinas básicas da Bíblia, dentro de alguns temas. O nosso assunto, doutrinas básicas, é porque se trata de doutrinas da Bíblia, ensinos da Bíblia. E hoje, o tema de hoje é sobre dízimo. É um tema que, muitas vezes, as perguntas que se fazem sobre este tema são as seguintes. Primeiro, o dízimo é obrigatório para o cristão hoje? Outra pergunta que se faz, por que o nome dízimo? O que quer dizer dízimo? E uma pergunta que também se faz muito sobre este assunto é o que a Bíblia nos ensina sobre o dízimo? Muito bem, essas perguntas são muito comuns ocorrerem quando as pessoas comentam sobre este assunto e ali manifestam as suas dúvidas sobre o assunto. E as dúvidas são porque talvez falte um bom esclarecimento sobre o assunto, especialmente quanto à abordagem que se limita ao aspecto material quando se fala sobre dízimo. Outras vezes, o assunto também é visto sob a perspectiva de se obter um favor de Deus em troca de uma contribuição financeira destinada à expansão do reino de Deus na terra, ou seja, da pregação do Evangelho. Há também interpretações da doutrina bíblica sobre o dízimo e que levam em consideração a dúvida quanto à correta administração dos valores de dízimos e também de contribuições que são arrecadadas. Isso em razão da expectativa que as pessoas têm de uma administração dos bens materiais cujos resultados sejam espirituais e sejam resultados de expansão do reino de Deus na terra. O principal ensino da Bíblia sobre este assunto é que entregar o dízimo não se trata de um dever, como algo obrigatório, não. Não é uma dívida parcelada, seja mês a mês ou quando se tem uma renda. Tanto que não é recomendável usar a palavra dar quando se trata de dízimo, mas usar a palavra entregar, pois se trata de algo que pertence a Deus, aquele que nos proporcionou o recurso para a nossa sobrevivência. Na verdade, trata-se de um gesto de reconhecimento e um gesto de gratidão a Deus. Na igreja primitiva, ou seja, a igreja dos dias dos apóstolos, por exemplo, os apóstolos falavam sobre dízimos e ofertas alçadas como alguma coisa assim a ser dada com espontaneidade, ou seja, dado de coração. E quem expressa isso é o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 7. Então, Paulo vai falar exatamente em 2 Coríntios 9, verso 7, ele vai dizer o seguinte: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, vamos agora à resposta ao que significa a palavra dízimo. A origem do nome dízimo encontra-se na Bíblia, desde os tempos do patriarca Abraão. Então, o sentido do dízimo naqueles dias era um valor em forma de gratidão que um povo oferecia ou oferecia a uma confederação de povos que lhe proporcionava proteção nas guerras e nos conflitos. Em razão de Deus ter dado a Abraão a vitória numa guerra, ele então ofereceu o seu dízimo a Deus. Ele ofereceu da seguinte maneira: ele entregou os valores a um sacerdote chamado Melquisedeque. Então, esta passagem bíblica, ela está registrada naturalmente ali no livro de Gênesis, no capítulo 14, no verso 20, e diz exatamente assim: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Então o sacerdote Melquisedeque, falando com Abraão, ele disse: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos, Abraão, nas tuas mãos. E então Abraão deu a ele o dízimo de tudo. Muito bem. Então, sem dúvida, esse gesto de Abraão representou a gratidão dele a Deus por algo que Deus lhe fez.
O sentido de se oferecer alguma coisa a Deus sempre foi na forma de gratidão e não como troca de favores, esperando receber algo dele, quer dizer, de Deus, mas por aquilo que já foi feito, já foi recebido da parte de Deus. Sobre isso, inclusive, nós temos um salmo, na Bíblia, escrito por um escritor de salmos, é o Salmo 116, o verso 12, que ele expressa exatamente isso. Ele diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Então, a palavra dízimo está ligada a um gesto de gratidão a Deus por aquilo que recebemos da parte de Deus. Agora, o nome dízimo tem um significado. A palavra dízimo significa 10%, ou seja, 1/10. E a prática de entrega de dízimo, ela se concretizou, na verdade, na Bíblia, lá no tempo dos israelitas, conforme o livro de Levítico, capítulo 27, verso 32. Então lá tem uma ordenança que diz assim: tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Santo quer dizer separado, consagrado ao Senhor. Então, certamente, ali os israelitas seguiram o exemplo do patriarca Abraão e até mesmo o exemplo do patriarca Jacó, que foi neto de Abraão, que também ofereceu o dízimo ao Senhor por aquilo que ele recebia da parte de Deus. Ele fez até um propósito diante de Deus. Ele disse assim: e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Era Jacó falando numa oração para Deus, no capítulo 22 de Gênesis, verso 28 de Gênesis, no verso 22. Muito bem, de fato, Deus não precisa do dinheiro de ninguém e nem dos bens que as pessoas oferecem a Ele. Nós é que precisamos muito de Deus. Por isso, tudo o que ofertamos a Deus será válido somente quando representar a nossa gratidão por tudo o que Ele tem feito por nós. Portanto, se você desejar oferecer a Deus o seu dízimo, nunca se esqueça de que isto está na condição ou na relação total da sua comunhão com Deus. E Deus, ao ver no seu coração essa comunhão com Deus, Ele certamente te abençoará. Se houver qualquer desvio de finalidade na destinação do dízimo, certamente Deus tratará disso com a justiça dele. Todavia, o tratamento de Deus com a sua fidelidade a Ele será, sem dúvida, muito compensador. Finalmente, deixamos aqui claro que a nossa palavra aqui não tem como objetivo fazer qualquer arrecadação financeira ou de dízimo, não, mas apenas esclarecer o ensino bíblico sobre este assunto para que a sua consciência diante de Deus esteja limpa, esteja livre. Não temos nenhum interesse em quem estiver ouvindo essa palavra de fazer qualquer arrecadação da nossa parte, não. O nosso ministério, ele é voluntário e o nosso interesse é passar para o seu coração aquilo que é o ensino bíblico da palavra de Deus sobre esse importante assunto da sua relação com Deus. Assim, que Deus abençoe com a paz do Senhor Jesus.